atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 11 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, e as participações de nossos amigos André Zola, João Boreço e Adgilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento de uma fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos a mensagem do Espírito Joana de Ângeles, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, constante do livro Lampadário Espírita, capítulo 29, intitulada As Obsessões. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 473 a 476, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 3º, Possessos. No momento evangélico, prosseguindo os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 122, intitulada Entendamo-nos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, continuamos nosso estudo sobre os anjos protetores, analisando o item Alcance da atuação do anjo protetor. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O nosso editorial de hoje, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, As Obsessões. Toda obsessão
decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista através das correntes do pensamento. Para que o parasita, entre aspas, espiritual possa se ligar ao, aspas, hospedeiro humano, é indispensável que ambos se completem ou se harmonizem por interdependência, embora os propósitos do invasor tenham características específicas, invariavelmente de desforço ou viciação. O cultivo de ideias arbitrárias, violentas às leis do equilíbrio cósmico, enseja, aspas, simbiose psíquica com mentes pervertidas que passam a intercambiar em regime de continuidade. Os débitos contraídos nas vidas passadas facultam perfeita identificação entre a consciência culpada e a consciência da vítima, quando permanece em estado de agonia moral. Por isso mesmo, a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Ao examinares qualquer paisagem mental em clima de obsessão, não ouvides o impositivo do amor. Se convocado a ajudar algum obsesso, examina as possibilidades morais de que dispões e arma-te com as poderosas forças da prece e da humildade, de modo a servires de instrumento dos espíritos superiores que se utilizarão de ti para o ministério do socorro. Condoído do atormentado do teu caminho, não ouvides o arbitrário cobrador, enlouquecido ainda pela ignorância desenfreada ou pela revolta injustificada, pensando nos motivos que o conduzem à vindita, que para ele parecem razoáveis e justos. Fala-lhe da divina justiça, mas exemplifica tua submissão às leis do Senhor, a fim de que o teu verbo soe como uma modulação de vivência. Não creias na força da força que a violência engendra, nem deixes que se turbe a tua mente ante a presunção de que possas fazer alguma coisa. Antes de tudo, lembra-te do Pai amantíssimo e roga-lhe amparo, acendendo a luz da paciência, em nome do amor divino, no espírito agoniado da terra, para que essa claridade alcance o espírito agonizante do além. Considera o comportamento junto a um obsidiado, tentando lecionar bondade a um parente rebelde do círculo familiar que se fez inamistoso contigo. Se lhe conhece os motivos, ou se não os identifica, tuas palavras poderão agravar-lhe a animosidade, enquanto que o teu comportamento, se honesto e humilde, hoje ou mais tarde, falo-á constatar o equívoco, translada o fato para o mundo espiritual, onde se encontram as inteligências desencarnadas, e compreenderás quanto capital de amor e paciência que se faz necessário inverter. Em qualquer situação, no entanto, evoca Jesus, o Senhor dos Espíritos, e tenta fazer como ele fazia, ligado, como se encontrava em perfeita comunhão com o Pai. Desde agora procure, pois, comungar com ele para adquirires os requisitos mínimos de amor para ajudar. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades.
Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, o nosso estudo da doutrina, das obras básicas da doutrina. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na parte segunda do livro, né? Que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corpóreo. O item hoje é o 3º, Possessos. Vamos à questão 473. Kardec a proferiu da seguinte forma: pode um espírito, momentaneamente, revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? João. E os amigos espirituais responderam: o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da experiência material. Bom, a resposta aqui, né, dos amigos espirituais já diz tudo, né? Um espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem seus mesmos defeitos e suas mesmas qualidades. Quando nós achamos que uma pessoa se encontra possessa, é devido a uma junção de almas em torno do corpo físico, pela força do mau entendimento das leis espirituais que regem e sustentam a própria vida. Às vezes, pelo tamanho da ignorância do desencarnado, ele consegue subjugar o encarnado aos seus caprichos, pela sua presença irradiando ódio, pretendendo, na maioria dos casos, se vingar, fazer justiça. E para que nós possamos resolver este e outros problemas, foi que Jesus deu grande ênfase ao perdão, estimulando o esquecimento das faltas, procurando abrir o caminho para o amor dentro da mais pura fraternidade. A possessão é o trabalho de muito tempo que os espíritos das trevas armam contra quem se encontra nas suas faixas e paixões inferiores. Agora, para se livrar desse problema mental, de estado de quase inconsciência, o homem deve trabalhar na pureza de seus sentimentos para clarear as suas ideias, mudar sua vida, tendo como base os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso roteiro, é a nossa vida, é a nossa verdade. Agora, se não seguirmos seus ensinamentos, se não pautarmos nossas vidas no seu clima de amor, e se realmente não passarmos a amar, dificilmente nós dificilmente encontraremos o reino de Deus dentro de nós. E a possessão se dá quando espíritos inferiores estão em sintonia com o outro, sejam encarnados ou desencarnados, criando uma verdadeira calamidade no nosso mundo interno. Por isso, embora seja muito válido doutrinar certos espíritos pela palavra e pelos exemplos, somente vamos nos livrar de certas companhias espirituais se nós mudarmos o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver também. E também temos que lembrar que a possessão ela não acontece de um dia para o outro. Não. Quando ela acontece, ela aparece, ela já está ocorrendo já faz algum tempo. Muito bem, João, muito obrigado pelas suas considerações. Vamos agora à questão 474.
Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, ao ponto de ver a sua vontade, de alguma forma, paralisada? Zola. Respondem os espíritos da codificação. Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. É importante esse último ponto da resposta de Kardec. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Porque ao tempo de Kardec, essas práticas eram comuns, né? Nós estávamos no século XIX e a igreja e os padres e outras pessoas praticavam esse exorcismo como uma forma terapêutica e de afastar os espíritos. Nós que não somos tão jovens, que estamos aqui fazendo esse programa hoje, né? Mas nós temos também muitos telespectadores e muitos telespectadores jovens como nós, vão se lembrar do filme O Exorcista. Lembram desse filme que passou, foi às telas do cinema, causou um certo furor, um certo impacto. Então, essas práticas foi dando para estes quadros de sofrimento mais uma percepção, né? Uma percepção de medo, de terror, né? de extrema dificuldade de se relacionar com essa situação. E, de fato, não é fácil se relacionar com ela. É um problema muito grave, é um problema muito difícil. E nós estamos falando de fatos aqui que envolvem espíritos desencarnados para espíritos encarnados. Como não sabemos a história de ninguém, não temos o menor conhecimento do passado, as nossas lembranças são frágeis e superficiais, e jamais sabemos ou temos ideia do que deixamos na nossa história ou o que fizemos de nossas vidas em outros. E isso tem causado para que todos nós, quando encontramos alguém que se apresenta como vítima, uma sensibilidade maior de entender que ali se tem uma vítima. E, de fato, não se tem uma vítima, se tem vítimas. Tanto aquele encarnado que sofre esta situação de dominação, como aquele que domina. Ambos são vítimas do ódio, ambos são vítimas do desconhecimento, ambos são vítimas da falta de perdão, ambos são vítimas de si próprios. Então, e um detalhe que eu quero colocar aqui, nós observamos, inclusive entre encarnados, determinadas relações que são subjugações de comportamento. Tem pessoas subjugadas a outra, que só fazem o que o outro manda, só se comporta como o outro determina, só se move conforme o outro assim designa, e isso não é nada diferente do que essa possessão que está colocada aqui de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. E que fique aqui, né, a lei de afinidade, ela não é lei de afinidade de amor, ou lei de afinidade de bondade, ou lei de afinidade. A lei de afinidade é uma lei onde a sintonia se aproxima das vibrações mentais idênticas. Quem se comprometeu no passado, no ódio, no conflito, se arraigou, se entrelaçou ao outro e se tornou afim. Por quê? A vingança nada mais é que a mesma situação que teve o outro de provocar o desconforto. E um outro aspecto que precisa ser colocado aqui, que há uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. E os principais ódios surgem após amores, né? Porque o amor se sentiu desrespeitado, se sentiu traído, se sentiu abandonado, se sentiu prejudicado, né? E isso, o elo já existia. Agora, aquilo que era um laço se tornou um nó, né? O que era um laço, que o amor é um laço. O amor, ele não toma posse, ele não apreende, ele não retém,
ele sempre vai entender o outro lado. Agora, o ódio é um nó que você amarra, daqueles nó ainda que você prendia no dente, que para sair dele não é fácil. E esses casos mais difíceis, e ambos estão sofrendo, aquele que nós estamos vendo e aquele que nós não estamos vendo, ambos estão sendo submetidos a dores difíceis, eles existem, existe essa situação de convivência, mas é importante dizer uma coisa, que a lei da física também vale aqui. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, é um processo de aproximação, é um processo de acompanhamento muito próximo, mas o espírito encarnado, como diz Allan Kardec em o livro A Gênese, ele se uniu àquele corpo, célula a célula. Então, aquele corpo lhe pertence. Ele pode estar submetido, subjugado, mas ele continua morador e proprietário daquele corpo e responsável por ele. Lembremos-nos disso. Lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Mas pode-se haver uma dominação pelo pensamento. Muito bem, muito obrigado, Alzola. Vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso programa para os comunicados da nossa web rádio Verdade e Luz e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa. Vamos agora à questão 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? João. E os amigos espirituais responderam: sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. Queridos amigos, para que se liberte da dominação de espíritos inferiores, é indispensável dar a sintonia que temos com eles. Sabemos nós que a obsessão e mesmo a possessão é um processo de afinidade, ou seja, de sintonia espiritual, do obsidiado com o obsessor. Por isso, aliado à nossa vontade de nos livrarmos desses espíritos inferiores, como nós já falamos anteriormente na outra explicação, necessário se faz mudarmos nosso modo de pensar e também o nosso modo de viver. Assim também é importante que a gente procure sempre ambientes sadios, ambiente de amor, ambientes serenos, onde as vibrações lá sejam bastante positivas, porque nós atraímos para perto de nós espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Se nós estamos num ambiente de positividade, a gente vai atrair espíritos que estejam naquele ambiente, naquela faixa vibratória de positividade. E sempre nós devemos também aperfeiçoar as qualidades espirituais que nós carregamos no coração. Também se reveste de real importância,
procurarmos sempre buscar a nossa pureza mental. Não é fácil? Não. Mas não é impossível. E quando nós conseguirmos dominar nossas ações, nunca vamos voltar atrás. Porque a nossa vida, ela é de progresso. A gente vai sempre buscando coisas melhores. Agora, a nossa alegria é que a felicidade existe. Todos nós podemos encontrá-la, ficando com ela eternamente, certamente nos modificando, como já dissemos, nos integrando com a caridade. E é certo que somente espíritos que pensam dessa forma e agem como desse jeito que nós falamos, se nós tivermos a sintonia com eles, eles vão estar ao nosso redor. Ou seja, espíritos que pensam, mais uma vez eu disse, positivamente. Então, nós temos que procurar desenvolver em nossas mentes o poder de realizar ações voltadas somente para o bem, colocando nossos sentimentos a serviço de benfeitorias, a serviço de fraternidade. E temos que sempre nos lembrar e acreditar: Jesus está sempre estendendo suas mãos para nós de forma permanente. Ele está sempre procurando nossas mãos. Então nós temos que segurar nas mãos de Jesus. Muito obrigado, João. A questão seguinte é a de 476. Kardec pergunta: não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? E, nesse caso, que condição deve ela preencher? Zola. Respondem os espíritos da codificação. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria impotente se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Esta questão abordada pelos espíritos do homem de bem, nós vamos compreender bem através das lições do Evangelho. Quando os discípulos de Jesus tentaram exaustivamente curar uma pessoa que se apresentava como louca, ela vivia ao chão, totalmente sem controles, e o pai e a família, em pânico e desesperados com aquela situação, pedia o socorro, né? Pedia ajuda, e os discípulos tentavam, mas havia um desencontro, eles não conseguiam. E foram a ter e pedir a ajuda de Jesus. E a proximidade de Jesus, a atitude de Jesus, do verdadeiro homem de bem que a humanidade conheceu, pelo simples fato de chegar, se apresentar, exerceu naturalmente a sua autoridade moral, e aqueles espíritos se afastaram abruptamente, diz ao Evangelho, que foram ao encontro de porcos. Então, a força de um homem de bem numa situação dessa, ela é imprescindível. Aqueles que, submetidos a estes processos, precisam, inclusive terceiros, ter a mesma postura e a mesma atitude de levar adiante comportamentos e exemplos de homem de bem. Não vai ser pelo seu falar, mas vai ser pelo seu agir, pelo seu fazer, pela sua postura, que ele poderá interceder e ajudá-los. No entanto, ninguém conseguirá mudar a vontade de outrem que se compraz a um processo de dominação. Se isso lhe agrada, se isso lhe faz bem, e ele assim o deseja continuar, e ele tem livre-arbítrio para isso. Então,
O homem de bem vai ser em todos os ambientes, em todas as ocasiões, um ponto favorável para a tratativa dos males espirituais que afligem a todos nós. Que fique aqui, para nossa reflexão, o exemplo colocado no Evangelho de Jesus. É por isso que muitos de nós, às vezes, não conseguimos ajudar a estas pessoas, talvez por as nossas limitações nas condições de homens de bem, da autoridade moral, comportamental que se faz apresentar. Mas se nos unirmos, nos esforçarmos e doarmos amor, pelo menos abrandar a dificuldade, o sofrimento, poderemos ajudar, poderemos auxiliar. Agradecemos ao Zólia, ao João, pelos seus comentários. Encerramos aqui o quadro de estudo das obras doutrinárias, das obras básicas. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora vamos de Momento Evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. A página que iremos ler e comentar hoje é de 122, intitulada Entendamo-nos. E Emmanuel vai discorrer sobre a primeira epístola de Pedro, no seu capítulo 4, versículo 8. Pedro escreve assim: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que impõe, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destaca sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário que devotemos a assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos servem e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-no em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. É muito interessante o que Emmanuel nos vem trazer, né? E lembrando que o oceano sem
uma única gota não seria o mesmo oceano. Então, as questões de orgulho que nós devemos refrear, que nós precisamos rever diante das nossas condutas, né? Para que entendamos que todos nós fazemos parte de uma grande família universal. Todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso papel a cumprir dentro desse planejamento divino para toda a humanidade. Então, né, João, não tem essa questão de quem é o maior, como Jesus já falou, aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. O André, realmente, se você, né, a lição que nós estamos estudando aí, o Emmanuel ele nos mostra, você viu, que nós temos a necessidade de sermos gratos a todos que nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Porque nós não chegamos sozinhos onde nós estamos. Se nós começarmos a fazer uma análise criteriosa, uma análise justa, a gente vai relembrar quantas e quantas pessoas que ajudaram a gente a chegar aqui hoje. Nosso pai, nossa mãe, o nosso professor, que ensinou lá no primário, né, as primeiras letras, a evangelização infantil, que nós fomos lá aprender sobre Jesus, sobre Deus, não é verdade? Então, todos nós, se nós formos ver, nós somos devedores de muitos favores de pessoas que contribuíram, e importante, contribuem até hoje conosco. Então, a gente deve ser grato, simpático, e a todos que nos rodeiam, a todos que se colocam à disposição para contribuir com as nossas necessidades. E nós temos que contribuir com as necessidades dos outros. Porque, como eu disse, somos ajudados. Somos sim, nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas espirituais, e nós temos condição de ajudar também. E outra coisa, nós não podemos também querer que as pessoas ajam que nem nós, pensem da mesma forma que nós. Tem uma frase que diz: pedir que os outros pensem com as nossas cabeças seria exigir que o mundo se adaptasse aos caprichos, quando é nossa obrigação adaptarmos com dignidade ao mundo. Então, por que isso? Aliado a isso que você falou, nós somos uma grande família, claro, mas nós fomos criados todos simples e ignorantes, mas com os mesmos objetivos, né? Que é buscar o progresso espiritual. E o Espírito da Verdade nos ensinou isso naquela frase, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. O segundo, instruí-vos. Então, nós temos que ter sempre realmente um espírito de fraternidade e respeito uns com os outros. Porque isso é que o esforço do Cristo, de Allan Kardec, dos espíritos da codificação, fizeram para nos ajudar. E aqueles que vieram após esses também. E até hoje tem muitos que nos ajudam. Então eu penso dessa forma, né? Por isso que a gente tem que se entender, sim, que mais comumente, ninguém é melhor que ninguém. E nesse caminho, né, Zola, nós que da doutrina espírita, que acreditamos na reencarnação, essa questão de nos supormos superiores a outrem é muito complicado, né? Precisamos prestar atenção para, numa etapa seguinte, né, não recebermos um revés aí ou uma lição, né, a ser aprendida. Você sabe que existe uma frase no Velho Testamento que diz assim: tudo é vaidade, mais que vaidade, do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Então, a vaidade, ela é, infelizmente, uma filha dileta do orgulho, né? E esse orgulho, ele é ignorante no sentido de desconhecimento, e ele é algo que faz com que as pessoas sofram na própria existência a consequência disso. Quantos ascendem, né, determinados processos e depois descem na mesma velocidade com que subiram e a sua ordem de importância. Então, voltando à nossa questão anterior do homem de bem, o homem de bem é cargos, funções, responsabilidades, papéis estão, né? Se chegarmos ao final da jornada e alguém perguntar para aqueles restos, para aqueles despojos que só ficaram os ossos, quem era? Quem era?
nós não saberemos quem era. Quem ele foi, também não saberá quem ele foi. O que ele fez, também não se sabe. Então, que a gente tenha essa consciência, que do pó a gente veio, e para o pó a gente voltará. Agora tem algo que iremos levar, que é um patrimônio inalienável e intransferível, que é aquele patrimônio das nossas realizações como homens e pessoas de bem. Elas irão conosco em qualquer lugar, seja aqui na vida ou no além. E lá no além, a lei que vale não é de quem foi, é além do que a lei que vale é o que você é, o que você fez, quais são suas obras. Muito obrigado. Encerramos o nosso quadro Momento Evangélico. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Iniciamos agora nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos usando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, capítulo Anjo Protetor, item Alcance da atuação do Anjo Protetor. E foi feita a seguinte colocação para Divaldo. Para exemplificar melhor ainda o trabalho ou a atividade do anjo protetor, o anjo da guarda ou guia espiritual, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que deseja atirar em outra, mas a bala, por algum motivo, não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, nesse caso, o anjo da guarda, o guia espiritual, ter desviado essa bala? E a criança que caiu da janela e ficou pendurada pela fralda, pode ser ação do espírito protetor? E Divaldo Franco responde: cada caso é um caso. Allan Kardec diz, por exemplo, que se vamos passando por uma construção e cai um tijolo em nossa cabeça, não foi atirado por um espírito mau, mas um espírito bom pode inspirar-nos a evitar passar por ali naquele momento, ou contornar aquela situação, o que impediria um acidente. No caso de uma bala, segundo Allan Kardec, quando abordou a questão das chamadas balas mágicas, que eram conhecidas na época, o espírito não irá desviar a bala, mas poderá interferir no sistema nervoso do agressor para que ele perca a pontaria. É uma ocorrência que depende da lei do mérito daquele que seria a vítima. Se ele não estiver em curso em débito como decorrência da lei de causa e efeito, não lhe acontecerá um dano daquela natureza, qual seja ser vítima de um homicídio. No caso da criança, a que se referiu a imprensa, ao cair do edifício, ela foi amparada por uma lança que lhe prendeu a fralda, evitando-lhe o choque brutal no solo. Podemos acreditar na possibilidade também de uma interferência de um espírito nobre, seu guia espiritual, para poupá-la da tragédia, já que necessitaria continuar sua atual existência, porque lhe será útil como reencarnação proveitosa. Bem, Zola, no caso aqui, não é o espírito que vai parar a bala, né? Como o próprio Divaldo comenta, ele pode até
né, nos sugerir não ir pelo caminho tal, ou nos sugerir agachar, pode nos ajudar nesse intuito, mas ele não vai criar uma mão material ali naquele momento, né, e segurar a bala que pode lhe atingir. Ele tem outros mecanismos, outros meios. E a lei física, a lei da física, a lei material, ela segue seu curso, ela segue seus caminhos naturalmente. Aquilo que foi disparado seguirá a linha da trajetória que fez. Aquele objeto que cai irá impactar o chão pela força da gravidade. Então, estas circunstâncias da lei, da matéria, da lei física, ela irá acontecer. O que cumpre aos espíritos que poderão ajudar-nos nesta situação? Eles poderão nos inspirar, e assim mesmo a escolha é nossa, não é deles. Nós é que vamos querer, desvie, você pode não querer desviar. Você pode não querer fazer determinada. Então, é um caminho muito delicado esse, mas nós gostamos daquilo que é sobrenatural, que é maravilhoso, que impacta a todos, né, que deixa essa sensação. O espírito protetor sempre vai nos ajudar, mas nós precisamos querer, ter disposição, estarmos atentos a fazer o bem, mas ele não irá decidir por nós, não irá fazer por nós e não irá mudar os nossos caminhos. Recentemente, nós assistimos algo muito interessante. O filme Mensageiros, Nosso Lar 2, como foi? Nós temos uma cena que a menina está sendo induzida a uma atitude suicida. Ela está sendo incentivada ao suicídio, correto? A decisão dela fazer o suicídio é dela, ela está sob influência. O que o bom espírito faz? O que a irmã que é médium faz? Interfere, toma atitude, toma iniciativa, socorre a irmã. O processo continua e o espírito ainda age sobre a matéria, provocando uma situação seguinte, que é de um incêndio. O que o espírito de Alexandre faz? Ele interfere, chamando a atenção da família, despertando a família, provocando ações dentro das leis naturais para que aquela situação pudesse se reequilibrar. Então se joga água no fogo para apagar o fogo, e quem tem que jogar a água no fogo são as pessoas que ali estão, a jarra de água está ali. Em que ele interfere? Movimentando o ar, abrindo as janelas. Então, o que nós estamos diante é da ação de um espírito protetor, dentro dos mecanismos da lei da natureza, desenvolvendo o seu papel. Então, amigo e amiga telespectador, se você ainda não assistiu o Nosso Lar, assista. E nesta cena você poderá comprovar, avaliar aquilo que nós estamos trazendo nesse comentário do Diálogo à Luz do Espiritismo e a resposta que foi apresentada por Divaldo Pereira. Da mesma situação, né, João, como ele comenta da criança, nós temos, né, uma lei, né, as leis divinas a direcionar, a conduzir todos nós. Né? Nós temos que nos ater a isso, respeitar as leis divinas, porque ela tem, né, o seu modus de operar, de realizar, né, de executar as tarefas. Então, no caso da criança, se não estava na programação morrer de uma queda, a lei divina deu o seu jeito, vamos dizer assim, né, para a gente ficar no âmbito mais misterioso, né, mas ela tem os seus mecanismos para não permitir que a criança caísse e desfalecesse, porque ela não estava ainda no seu roteiro no momento de retornar à pátria espiritual. O André, tem uma verdade que eu ouvi pela primeira vez do nosso querido professor Jaime Monteiro de Barros em uma palestra. Ele falava assim: nós temos que acreditar que nada acontece por acaso. Tudo na nossa trajetória à face da Terra tem uma razão de ser. Não cai a folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. É isso que nós estamos falando, André. Que realmente, essa criança, o da bala,
do atentado à bala. Pode ser que essa pessoa ainda tem na vida dele resgate de débitos, projetos a realizar. Essa criança, da mesma forma. Então, por isso que eu acredito muito, né? Ninguém está na hora errada, no local errado. Nós sempre estamos no local certo, na hora certa. Zola, você lembrou do filme Nosso Lar? E um fato real acontecido em Minas Gerais na semana que passou. Não sei se vocês viram. Numa cidade, a mãe fazia confeitos de chocolate para vender na rua com a filha. Num domingo de manhã, teve um campeonato que voou com aquele parapente. Lá no morro, a mãe dela falou, vamos lá, quem sabe lá a gente consegue vender. E o sonho da menina era andar de parapente. Isso foi real, saiu a reportagem na Rede Record. Foram lá, um dos maiores pilotos de parapente viu, chegou lá, conversou, comprou os doces e a mãe falou, é o sonho da minha filha andar de parapente. Ele falou, por isso não. Chamou a menina, colocou e saiu com o parapente. Saiu com o parapente, deu um ataque cardíaco fulminante nele, no ar. Aí perguntaram para a menina, ela falou, eu olhei, ele estava desfalecido, meio assim, eu achei que ele estava brincando nada, ele desencarnou em pleno voo, e o parapente desceu com ele desencarnado e a menina não sofreu um arranhão. O que é isso? É isso que nós estamos falando. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. E eu acredito muito nisso. Muito obrigado ao João, muito obrigado ao Zola. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos aos amigos para as suas considerações finais. João. Eu quero, mais uma vez, como a gente sempre faz, gratidão. Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Gratidão a tudo, gratidão a todos. Gratidão aos nossos queridos amigos ouvintes, aos nossos telespectadores. Gratidão a vocês, meus queridos amigos, André Reis, André Zola, Gilberto, que sempre estão aqui conosco, aí nos ajudando, sempre com muito carinho. E eu agradeço mesmo por tudo. E peço que sempre a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. Suas considerações, Zola? Nos solidarizamos todas as palavras que o João apresentou e desejamos às nossas telespectadoras e aos nossos telespectadores muita paz e esperança, para que tenham dias plenos de calma, tranquilidade e serenidade. Aproveitando a oportunidade, convidamos a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz, e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast. Está aí na tela, www.webradioverdadeluz.org.br ou no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.